Bismillahirrahmanirrahim. Em nome de Deus, o Clemente, o Misericordioso. Bismillahirrahmanirrahim. نحمدك ربي ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسول الله. Queridos irmãos, em nome de Allah, o Clementíssimo, o Misericordiosíssimo, em verdade todos os louvores pertencem a Allah. Nós o louvamos, o bendizemos, pedimos a sua ajuda e imploramos o seu perdão e buscamos a sua orientação em todos os nossos assuntos. A quem Allah guiar, ninguém poderá desviar, e a quem Allah desviar por tal merecer, ninguém poderá lhe indicar a senda reta. E presto testemunho de que não há outra divindade digna de adoração, não há qualquer outra divindade a não ser Allah, o único. E presto testemunho de que Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, é o servo e mensageiro de Allah. Meus queridos irmãos e irmãs, eu venho aqui hoje rapidamente para uma mensagem muito breve, em atenção, até por ser da área do direito, em atenção a esses últimos acontecimentos que têm sido noticiados a respeito da mudança de entendimento do Supremo Tribunal Federal a respeito da criminalização do porte de drogas. É evidente que nós muçulmanos, naquilo que não nos obrigue a um ato de incredulidade, obedecemos às leis dos países onde estamos, inclusive, portanto, aqui no Brasil, até o momento em que essa lei não nos obrigue a realizar um ato contrário à nossa fé. Então, por exemplo, um muçulmano aqui no Brasil pode tomar uma criança para criar-lhe, para lhe sustentar, com a permissão de Allah, e para cuidar dessa criança. Porém, é vedado a um muçulmano pela lei islâmica tomar uma criança por adoção e lhe dar o seu sobrenome. Por quê? Porque no Islã a criança tem direito a saber quem é o seu pai e sua mãe biológico. Então, há uma contradição, por exemplo, entre a lei brasileira no que tange à adoção e a regra islâmica. Então, nesse caso, a pessoa pode, logicamente, pegar uma criança. É indicado que nós cuidemos dos órfãos, porém, não vai levar à frente um registro civil com o seu sobrenome. Então, esse é só um exemplo, apenas para tocar rapidamente num ponto a título de ilustração. Então, eu quero falar agora da esfera criminal. O Supremo Tribunal Federal está rumando, já com 4-0, para a descriminalização do porte de algumas drogas, em especial da maconha, dos derivados da cannabis sativa, que tem potencial ali alucinógeno, com o seu teor de THC. Existem alguns elementos dessa droga que têm sido utilizados, alguns princípios, fármacos, que têm sido utilizados no tratamento, na profilaxia de algumas doenças. Isso é uma outra questão, porque mesmo para itens haram, por exemplo, a própria pele de porco, mas se você não tem uma outra opção, no caso de saúde, muitos sábios advogam que seria permitido, por exemplo, ter uma válvula de cardíaca, utilizando algum tipo de material que, teoricamente, seria, via de regra, ilícito para um muçulmano. Mas aí para quê? Para salvar a vida da pessoa, E se não houver outros materiais, por exemplo, material sintético, que possa fazer essa substituição. Mas aqui nós estamos falando do porte para uso de drogas, E então eu queria falar porque é muito importante para nós termos claro que o Islã proíbe
qualquer tipo de substância, seja as substâncias de psicoativos, né, de drogas estupefacientes, né, ou até mesmo as substâncias tidas por lícitas do ponto de vista da legislação brasileira, né, o cigarro, o álcool, né, a bebida alcoólica, enfim, qualquer substância que em alguma medida possa alterar a consciência da pessoa ou de alguma forma alterar o humor, né, essa substância vai ser tida por haram, vedada pela lei islâmica. Então, é muito importante, irmãos e irmãs, que independentemente daquilo que a lei brasileira diga a respeito da permissibilidade do ponto de vista do nosso ordenamento jurídico no Brasil, tá? Da República Federativa do Brasil, da permissibilidade de uso e porte de algumas substâncias, é importantíssimo que nós continuemos a ensinar nossas crianças, porque, vejam, hoje já é algo comum você ver adolescentes, né, portando maconha, outras drogas até, e isso só tende a aumentar com uma decisão dessa. Então é muito importante, eu estou vindo aqui, na verdade, para passar uma palavra de sugestão, né, de aconselhamento, né, dito que inadine nasiha, né, por certo, o nosso modo de vida, a nossa religiosidade é o aconselhamento sincero, né, para com os muçulmanos, para com os nossos líderes, para com as nossas comunidades, enfim, nossas famílias. Então nós temos que nos aconselhar mutuamente, né, a fazer aquilo que é lícito e para coibir o ilícito, né? Primeiramente do ponto de vista do que a lei islâmica recomenda, porque nós sabemos que a sabedoria divina é muito superior ao conhecimento humano limitado. Então, meus irmãos, eu venho aconselhar-lhes que sejam muito firmes e reiterem com seus filhos, seus netos, enfim, sobretudo as crianças que estão ao seu redor e adolescentes, a absoluta necessidade de manter distância das drogas, sejam elas lícitas ou ilícitas, né? Das drogas ditas recreativas, né? Não estou aqui, lógico, falando de medicamentos, né? Então é evidente que, novamente, por exemplo, carbonato de lítio, que é um fármaco que é utilizado, por exemplo, no tratamento do transtorno bipolar do humor, né? Ele vai ser permitido nesse caso, da pessoa ter uma prescrição médica, do ponto de vista da lei islâmica. Isso não tem nada de errado, apesar dele interferir no humor da pessoa, mas ele vai interferir para quê? Para estabilizar, né? E não para tirar a pessoa da sua consciência normal. Então é algo muito distinto. É evidente que a gente está falando aqui de drogas que vão alterar a consciência, o humor da pessoa de uma maneira muito ruim, né? Não estou falando, por exemplo, de um antidepressivo, né? Então, é lógico que nos casos médicos a situação é outra, mas nós temos que ser muito firmes em afirmar para as nossas crianças e adolescentes que isso não é algo próprio de um muçulmano. Pode ser muito tido por muito bonito por crianças e adolescentes cristãos, judeus, enfim, espíritas de outras religiões, mas um muçulmano nunca poderá ver isso, observar isso como se fosse algo correto, tá? Até porque o muçulmano deve sempre estar em estado de adoração a Allah subhanahu wa ta'ala, não só quando nós estamos praticando os atos propriamente devocionais, né? Como outras religiões, por exemplo, você vai ter alguns cristãos que citam, né, aquela frase: dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus, dizendo que existe uma divisão entre o modo de vida religioso e o modo de vida secular. Para nós, não. Tudo o Islã abrange, né, a todas as esferas da nossa vida. Então, quando nós trabalhamos bem, nós estamos adorando Allah. Quando nós estamos
amando nossa esposa ou esposo, né? E os nossos filhos, nossos pais, nós estamos adorando Allah. Então, a nossa vida toda, todos os nossos atos, se feitos com afinco e com vontade de agradar a Deus, eles são atos de adoração. E para isso, para que esses atos de adoração tenham um mérito e sejam aceitos na balança das ações como coisas meritórias, é absolutamente obrigatório. E aí não preciso nem falar da oração, do jejum, da caridade, né, do Hajj, então nem se fala, né, da peregrinação. É absolutamente obrigatório que nós estejamos na plenitude da nossa consciência. O uso de qualquer substância psicoativa vai invalidar esse ato de adoração. Daí porque há uma justificativa teológica para o impedimento a que um muçulmano utilize drogas. E mesmo que isso seja, do ponto de vista, como alguns dizem, de uma experimentação, ou só para zoar, vamos dizer assim, isso é absolutamente inadmissível do ponto de vista do nosso modo de vida islâmico, tá? E rogo que aqueles irmãos e irmãs que ainda, infelizmente, não consigam se livrar, sobretudo da bebida alcoólica, que é um mal que aflige muito aqui a nós brasileiros e estrangeiros residentes no Brasil, que Allah subhanahu wa ta'ala mais e mais possa afastar essas pessoas do vício e que essas pessoas também roguem a Allah, supliquem a Allah, orem para Deus Todo-Poderoso, Altíssimo, que Ele as livre desse tipo de comportamento. Enfim, é isso. E deixo vocês com a nossa belíssima saudação do Islã. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Que a paz, as bênçãos e a misericórdia de Deus estejam convosco. Luz, paz, conhecimento para todo o Brasil. Conheça o Islã.